Oi, querido. Bem, então, uma coisa que eu coloquei circuito inferior e superior da economia entre aspas, porque eu acho que um pouco da nossa perplexidade, assim, os circuitos não se conectam, o circuito superior necessariamente esmaga o inferior, etc. É porque, eu disse isso ontem, a formulação do Milton Santos, ela é muito, com toda razão, ela parte da experiência do subdesenvolvimento. Então, ele está constatando, do ponto de vista crítico, que existem dois circuitos, que isso é reforçado pelas condições institucionais, de crédito, de acesso à tecnologia em situação de dependência, etc. Mas eu também estou trazendo aí a Jane Jacobs, que alegremente ignora o subdesenvolvimento, ou não ignora, mas reformula em outros termos. É muito curioso que a gente um pouco uma constatação, na história dos Estados Unidos, existiu ao mesmo tempo, durante um período nos Estados Unidos, uma área subdesenvolvida, uma área que tendia a se tornar uma economia primária exportadora e um núcleo endógeno urbano fortemente enraizado ou melhor, fortemente focalizado no atendimento às condições locais. Eu estou me referindo ao norte e ao sul dos Estados Unidos, as 13 colônias, e o que vai redundar no contexto da Guerra da Secessão. Então, a Jane Jacobs está um pouco com as mãos livres para dizer que isso aí acontece. Ela não está muito considerando os constrangimentos da dependência. Então, eu estou pondo os dois juntos ali, um pouco para dizer o seguinte: tem razão o Milton Santos de analisar sobre as condições de dependência, e tem razão a Jane Jacobs de dizer que o possível é também o reforço virtuoso das dimensões externa e interna da economia. Aí não são dois circuitos da economia urbana, porque não é o que a Jane Jacobs faz. Então, bem, o que você está me perguntando, e aí, por outro lado, você falou assim, não há separação entre o que você está me perguntando, assim, eu acho, se eu tiver entendido bem a sua pergunta, como é que dá para lidar com o fato de que isso está, ao mesmo tempo, dentro e fora da base urbana? Bem, todo o esforço, sim, uma parte grande do esforço aí da nossa conversa é um pouco superar a dicotomia. Seja pela perspectiva da Jane Jacobs, de que quem inventa o campo é a cidade, quem inventam os campos de produção, no nosso contexto atual, do açaí, como campos de produção do açaí específico, é a base urbana. Quem torna possível, e mesmo lá nas economias, nas sociedades ameríndias, quem produz as ilhas de castanhais
espalhados pela Amazônia afora são as cidades indígenas, se a gente se permitir usar essa terminologia. Então, não tem a separação. Me parece que o jeito de agarrar isso é aceitando que, por um lado, o centro urbano induz, adiciona trabalho novo como tecnologia, cria os espaços de realização da produção no sentido comercial, etc. Por outro, as áreas, o campo ou a natureza é um ativo indispensável para as economias urbanas. Então, isso é conectado. Então, tentando dar uma resposta. Por um lado, a separação não é a maneira de encarar. Por outro, a economia do açaí participa de qual circuito? Seguramente, como um caso de êxito, nos termos que eu estou falando aqui, ela entra no circuito inferior, mas em algum momento, por uma série de condições ainda a esclarecer, né? Parte delas esclarecidas, parte não, isso migra para o circuito superior e tem êxito, porque migrar não é suficiente. Se a gente olhar para um outro produto, os derivados da mandioca. Os derivados da mandioca são um caso de êxito sensacional. Lá em Santarém, eu ouvi das pessoas assim, é quase como se elas me dissessem: farinha de mandioca é commodity. Você pode produzir o tanto que você quiser e puder, que não encalha. O mercado é garantido. E o cara me falou uma outra coisa sensacional. Ele falou assim: olha, aqui em Santarém a gente vende a farinha ruim e come a boa. E as pessoas ainda acham que estão levando a melhor. O que ele estava me dizendo nesses termos aí? A sofisticação da produção, que implica também na sofisticação do consumo, mesmo nas camadas populares, é tão grande por causa de uma tradição gigantesca, milenar de lida com a mandioca e para a produção de farinha, que eu, de fora, não consigo saber qual é a boa farinha. Isso não é trivial, me parece, né? É um negócio assim, você não sabe, como diz a música de Djavan, você não sabe o que é farinha boa. E ali eu ia te comentar duas coisas, mas a primeira, rapidamente, antes das duas, do açaí é a mesma coisa, né? O que é exportado é o de qualidade ruim. O bom fica aqui. Porque o mercado consumidor é muito mais exigente que o mercado Se você pensa externo. no café, em Minas Gerais, é completamente o contrário, né? A gente exporta o bom e bebe o ruim. Bom, o que eu ia falar... Estava pensando aqui duas coisas. Uma é já colocando um pouco a provocação. Acho que o Chiquito amanhã vai ser um dos pontos centrais da provocação dele, que tem exatamente nesse ponto aí. Que é um pouco a leitura, que sabe o que tu acha disso, né? Essa é a questão. A leitura do Milton Santos, como o foco principal, um dos elementos fundamentais da leitura do Milton Santos é essa questão do subdesenvolvimento, da dependência. Então, o Chiquito falou assim, eu sempre fiquei com a sensação de que o problema do Milton Santos é que ele trata o circuito inferior como sendo a economia da pobreza. Né? E que não teria, na verdade, como se fosse um elemento sempre de criação. De dependência, e não tem como você... Né? E aí, agora, eu achei interessante tu colocar. Então, a ideia seria, a partir da Jane Jacobs, você ter um elemento de... Como tu falaste, ela não tratou disso, de dependência, e isso, por um lado, foi bom, né? Isso. Que ela trouxe um elemento de positividade, se eu quiser, para a dinâmica, que permite dar uma contraposição, e a composição das duas coisas criar uma dialética interessante, que você não nega a dependência, mas você cria a possibilidade de uma reação, vamos dizer assim. Certo. E realmente eu acho que... Eu queria confirmar se é isso mesmo, é por aí a ideia. Eu acho que está fechando na minha cabeça, é bem interessante, porque isso vai dar um diálogo bem bacana a partir de amanhã com o Chiquito sobre as possibilidades da visão de Jacobs para tratar isso. E outra questão, falando da questão do açaí, que me veio na cabeça isso. Quando tu falaste, quando tem um problema, se tiver problema na reprodução, na quantidade, falta demanda, você aperta os caras e precariza a condição. Quando a gente fez uma pesquisa em 2010, isso é uma coisa interessante que reforça tudo que a gente está falando aqui. O que a gente está vendo das empresas que consomem açaí, mesmo do extrativismo e tal, era exatamente o contrário. Quer dizer, eles precisavam apertar
por umas condições que eu cheguei a conversar com vocês, né? Mas que na pesquisa que fez em 2010, ficou claro para a gente que tinha uma estrutura de oligopsônio no centro-sul do Brasil, que comprava o açaí daqui, e isso, o crescimento do consumo de açaí no Brasil começa no início da década de 2000, né? Então, quando chega os dados de 2003, 2004, crescimento brutal das indústrias de polpa de fruta. 2007, 2008, crescendo. Aí, 2010, queda, né? E aí, o grande choque para a gente foi o quê? Você tinha uma trajetória de aparente crescimento e, de repente, uma crise, só que a produção não estava em crise. A indústria estava em crise, mas a produção continuava crescendo de uma forma linear, praticamente, né? Então, a questão é, bom, o que está acontecendo, né? As tentativas do Chiquito, naquele artigo, de analisar regime de crescimento, tentando entender essa dinâmica de demanda e produtividade para entender a evolução do processo. Mas o que chamou a atenção foi como estava apertando, por que estava em crise? Vamos ver, por que está em crise? Se o mercado está crescendo. Não tem nenhum sinal de crise. A crise era de lucratividade das empresas, porque, devido à situação de oligopsônio, você estava pressionando os preços para baixo. Então, os caras vendiam o preço em condições ruins. E aí eles tiveram que apertar. Só que o outro lado, a oferta de produção estava subindo também. Então os caras estavam com a margem de lucro achatada. E aí o desespero era esse, eles não conseguiam baixar. Eu estava falando com a Carol exatamente isso. Bom, vamos pensar então a lógica da disputa entre circuito superior e inferior. Aí você tem claramente uma situação de tensão, né? O desespero era por quê? Porque os produtores eles tinham condições, devido a essa espiral, o mercado local ser suficiente para sustentar a produção, ele não tem a dependência do mercado externo. Não existia essa dependência. Então, quando o cara precisa produzir mais, o cara fala, mas eu não quero produzir mais, eu vou produzir a mesma coisa e o preço é esse. Né? Eu falei com um representante da Sambazon, ele falou, o problema é que os caras não querem, aí vem aquela coisa, né? Os caras não querem trabalhar, não têm ambição e tal. Aí o Chiquito vem com a história da eficiência reprodutiva para explicar por quê. Não é que é irracional, é bem racional. O cara está ganhando o que ele precisa para a reprodução da vida dele lá e não tem por que se matar e trabalhar. Ele é família para produzir mais porque a indústria quer. Então, existe uma lógica de capacidade de resistência do circuito inferior dentro dessa discussão aí, que tem a ver com a questão do mercado, do tamanho do mercado local, né? Com a capacidade, com a interação com o urbano, quer dizer, essa coisa toda que me parece. Então, acho que isso permitiu um outro tipo de dinâmica para o circuito inferior, se você quiser tratar assim, da economia do açaí, que talvez em outras situações, da borracha e outras coisas, você não tinha. Não tinha, a dependência externa era brutal. Agora você começa a ter, para a gente, uma coisa que tem que ser testada um pouco melhor, mas aparentemente tens uma dinâmica endógena com alguma capacidade de sobrevivência independente do mercado externo. E essa que é a novidade. Então, sem dúvida, a base urbana local, no sentido, em vários sentidos, é isso que eu estou chamando de o tempo de maturação, né? A economia do açaí, não apenas a produção, mas o consumo, teve tempo de amadurecer em Belém de maneira com tempo, né? Sem ser constrangida radicalmente por forças externas e aí dessa possibilidade. Não, eu trabalho mais vendo no mercado local, se for o caso, mas eu não quero trabalhar, inclusive porque eles estão de posse, eles têm poder de barganha. É curioso, né? O industrial acha que ele pode ter poder de barganha porque a indústria é minha, né? O cara que não quer precarizar o trabalho, aumentando a oferta, não tem racionalidade. Ele é um vagabundo. É curioso isso, né? Até eu gostaria de fazer uma pergunta para você com relação a isso, porque eu conheço essa Sambazon, até vi isso lá nos Estados Unidos. Eles não tentaram colocar algum tipo de mecanismo para digamos, até tirar esse apanhador de açaí, um maquinário, que você estava falando lá, né? Alguma coisa para poder eles mesmos montarem a estrutura deles e irem na marca fazer isso? Eu não sei os detalhes, mas o que está muito claro é que seria o segundo capítulo da história, né? Essa tensão, analisando estruturalmente, historicamente, essa tensão foi gerando exatamente uma tentativa de fuga para frente, né? Quer dizer, tanto a indústria criando alternativas para diminuir a dependência do extrativismo, da produção
local e investimento que cada vez cresce na produção em terra firme, empresarial, né? Quer dizer, essa tem sido a dinâmica do mercado recente. A Embrapa entrando com a pesquisa do BRS, que as tentativas de diminuir a dependência da indústria para a escala de produção local. Sim. Porque para o mercado externo, a qualidade do açaí de terra firme não é um problema para o mercado. Aí uma pergunta que me ocorreu agora é: qual o impacto disso nas formas tradicionais de conhecimento? Pois é, naquele esqueminha lá atrás, eu estou supondo que existe a seguinte possibilidade. O aumento da escala e da complexidade do conhecimento sobre a biodiversidade tanto pode ser apropriada pelo mercado quanto pode ser reapropriada pelas populações tradicionais. Essa última parte é muito difícil, né? Especialmente no Brasil, onde nós temos uma tradição de meio de fechar as portas para isso. No mundo inteiro, talvez, mas aqui nós temos particularmente feito isso intensamente. Nos Estados Unidos, embora a crueldade dos ingleses e dos americanos não tenha sido menor com os índios, você talvez tenha sido em alguns casos igual ou muito maior. Você tem coisas nos Estados Unidos como os índios são donos de fato, e aí eles entram no mercado. Aí eles guardam pedaços da sua identidade, que é curioso, assim, mas eles viram operadores do mercado. Então, as tribos indígenas são donas. Nos Estados Unidos, o parque temático é meio um paradigma da organização do espaço e do negócio, etc. Então, o território indígena vira um parque temático. Não radicalmente, mas o paradigma é esse. Então, você entra na reserva, tem entretenimento de base cultural indígena. E também tem Hard Rock Café. Por quê? Porque em Tampa, os índios lutaram contra a cidade até falando: esse território é nosso, isso aqui era o cemitério da nossa nação, etc, etc. Negaram até no dia que as obras de instalação de um edifício lá chegaram em cima do cemitério. Aí não tinha jeito de negar, eles entraram na justiça, ganharam a posse de um terreno grande dentro da cidade e fizeram o quê? Construíram o Hard Rock Café. Ou seja, eles capturam excedentes econômicos do mercado no nível A++, né? E reinvestem na recriação meio Disneylândia das suas tradições culturais. Essa é uma maneira complicada de ver as coisas, né? Eu acho que a gente poderia ter outras maneiras de lidar com isso. Agora, isso é o jeito que os americanos inventam, né, gente? É forçoso admitir que eles dão respostas para as coisas. Nós também damos, mas frequentemente a gente não leva as nossas respostas a sério, né? Mas índio paga taxas nas universidades como estrangeiro. Sabe? Pode até resolver. A universidade pode transigir com o índio. Mas, a princípio, se você não é americano, você não é americano. É índio. Vocês são a nação seminole? Ok. Então, você é estrangeiro. Na Universidade na Flórida, você paga taxa cheia. Esse povo não é brincadeira, né? Assim, não é, a gente não definitivamente não dá para aspirar a virar Estados Unidos, né? Temos que inventar outra coisa.
Mais questões, pessoal? Todo mundo já está... Bem, muito obrigado, então. Espero que a gente siga aí numa conversa.